This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. agenciadepodcast.com.br. Como usar a ciência ao seu favor? Por que aquilo que é diferente chama tanto a nossa atenção? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história e a biografia de Rasputin, um dos nomes mais emblemáticos e ao mesmo tempo misteriosos da história da Rússia. Como vamos poder analisar hoje, é possível conhecer a história de um país a partir da biografia de um indivíduo. E como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, temos que entender que estamos falando de um personagem bem particular, e isso em vários sentidos. Grigori Yefimovich Novikhin era filho de pais camponeses de uma origem bem humilde. Ele nasceu em uma vila chamada Pokrovskoye, na Sibéria, em uma das regiões mais frias da Rússia e do mundo. Infelizmente, não existem dados confiáveis a respeito do ano em que ele nasceu. O que é mais certeza é que tenha sido na década de 1860 e possivelmente tendo nascido em 1869. Essa falta de documentação existe por se tratar de alguém de origem muito humilde, e por esse motivo o registro em cartório não era bem uma urgência. Além disso, nesse período, a própria Rússia passava por momentos de instabilidade, o que agravava ainda mais a vida da população camponesa e pobre. Economicamente, o Império Russo era extremamente dependente da sua agricultura. Socialmente, a Rússia era organizada a partir de um sistema de servidão, que, se formos comparar, podemos dizer que é algo relativamente parecido com o feudalismo, em relação à distribuição de terras. O grande problema é que, ao longo do século XIX, a Europa entrou em um processo acelerado de modernização através das indústrias. Como a Rússia se mantinha na servidão, eles nem estavam preparados para acompanhar essa inovação econômica, e com isso as crises só cresceram. Quem explica um pouco o motivo desse atraso é a historiadora Sheila Fitzpatrick, ao dizer que, abre aspas, nas aldeias, muito do modo de vida tradicional persistia. Os camponeses ainda mantinham as suas terras em posse comunal, dividindo o campo em faixas. Arados de madeira eram de uso compartilhado e técnicas modernas de lavoura eram desconhecidas. Fecha aspas. A principal demanda da população é que ela vivia uma condição extremamente distante da nobreza russa. Por esse motivo, a Rússia começou a ser conhecida como um gigante de pés de barros. A pressão popular por reformas começou a aumentar e em 1861, o governo do czar Alexandre II implementou a reforma da emancipação, que libertava os camponeses do regime da servidão. Para muitos, esse foi o ato político mais importante do século XIX na Rússia, pois possibilitou que essa massa de pessoas pudessem ir para as cidades para trabalharem nas indústrias, que começavam a surgir bem lentamente. Porém, como a condição de vida dos trabalhadores não melhorou de maneira plena, grupos radicais cresceram, e o czar Alexandre II foi vítima de um desses grupos. Com a sua morte, quem assumiu o trono foi Alexandre III, que decidiu governar o país com mão de ferro, em oposição às reformas liberais que o seu irmão tinha começado.
Alexandre III se isolou da Europa Ocidental, dificultou a atuação do parlamento e agravou a crise social que os russos viviam. Quem precisou lidar diretamente com essas contradições foi o seu sucessor e último imperador da Rússia, o Nicolau II, que governou entre 1894 a 1917. Foi sob o governo de Nicolau II que ideias socialistas ganharam espaço na Rússia, uma vez que a vida das pessoas enfrentava uma crise severa, pois a Rússia tinha muitas dificuldades para avançar economicamente. Mas eu já falo mais sobre o Nicolau II e como que ele acabou se relacionando com o nosso personagem de hoje. Por mais que a Rússia estivesse tentando passar por essas mudanças sociais, a vida de Grigori e sua família era muito difícil. Por estar em um contexto de vulnerabilidade social, era muito comum que doenças básicas existissem, e muito disso acontecia por falta de algo mais básico ainda, a higiene. Foi a partir desse cenário que Grigori começou a se destacar dos demais. Ele até conseguiu começar os estudos formais, mas não deu sequência a ele. O jovem passou a se diferenciar então pelo cuidado que ele demonstrava com as pessoas. Grigori usava algumas noções simples, mas muito eficientes de higiene, e isso contribuiu para que algumas doenças na sua região fossem curadas. Por conta disso, ele passou a ser conhecido como alguém que tinha poderes sobrenaturais. Quando estamos em uma realidade muito pobre, qualquer cuidado básico pode ser entendido como uma cura. Se você vive em um lugar com falta de saneamento básico, você vive com crises no intestino ou até doenças de pele. Quando essa realidade muda ou alguns hábitos de higiene são melhorados, a saúde das pessoas também melhora. É bem possível que as curas, entre aspas, de Grigori tenham sido relação com essa questão higiênica. Aqui no Brasil, o Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, estava numa realidade até que parecida. A cidade era muito pobre e completamente abandonada pelo Estado. Como ele tinha aprendido algumas técnicas de enfermagem e de higiene básica que a população não tinha, ele era entendido como alguém que realizava milagres. É interessante como existiram alguns paralelos ao longo da história, e Grigori se encaixa exatamente nesse contexto. Por receber esse status de alguém praticamente divino, ele iniciou a sua carreira no cenário religioso e buscou meios para se tornar um monge. Ele até chegou a entrar em um mosteiro, mas tinha uma característica sobre o Grigori que o atrapalhava muito, a sua vida sexual. Ele era conhecido como alguém com um grande apetite sexual, e quando eu digo um grande, eu quero dizer enorme. Na língua russa, o termo Rasputin se refere a alguém perverso ou devasso, e não demorou muito para que esse se tornasse o apelido de Grigori. Em muitas situações da vida de Grigori, ser um Rasputin não necessariamente foi um problema, mas era para sua vida religiosa. Ele foi forçado a interromper os seus estudos para se tornar um monge, e isso acabou sendo positivo para ele anos mais tarde, uma vez que foram as suas decisões a partir dali que o tornaram famoso em todo o Império Russo. À medida que o governo russo mudava as suas bases sociais, como as reformas no campesinato que vimos no começo do episódio, os índices do império melhoravam pouco a pouco. Mas essa melhora demorou para ser sentida pela população mais pobre, principalmente aquelas que viviam em locais mais distantes, como era o caso de Rasputin. De volta à sua vila, ele continuou com as suas sessões de cura, mantendo viva a lenda de que ele era alguém enviado de Deus. Aos 18 anos, Rasputin se envolveu com uma seita religiosa chamada Klisti, que unia a religião com o sexo. A ideia principal desse grupo religioso era que uma pessoa se sentia mais próxima de Deus à medida que se cometia alguns pecados pesados. Olha só o que a Enciclopédia Britânica fala sobre esse ponto da vida de Rasputin, abre aspas. Rasputin perverteu as crenças Klisti na doutrina de que alguém estava mais próximo de Deus quando sentia a santa ausência de paixão, e que a melhor maneira de atingir tal estado era através da exaustão sexual que vinha após a devassidão prolongada. Fecha aspas.
Para chegar a esse estado de devassidão prolongada, Rasputin fazia encontros religiosos em igrejas abandonadas, e era bem comum que esses encontros terminassem em orgias. Aos 19 anos, Rasputin se casou com uma mulher chamada Praskovia Fyodorovna Dubrovina, e juntos tiveram 7 filhos. Apesar de aparentemente essa nova vida ser mais estável e pacata, Rasputin continuou com as suas sessões de cura e também de sexo. Nos anos seguintes, ele se tornou um andarilho que passava de cidade em cidade, se dizendo um curandeiro enviado por Deus e que tinha tido visões da Virgem Maria. O problema era que a Igreja Ortodoxa Russa não estava gostando nada dessa situação e começou a se colocar em oposição ao trabalho de Grigori. Para a igreja, não era interessante alguém se passando como um religioso, um santo, um curandeiro, e mesmo assim, praticando uma medicina duvidosa, sem falar, é claro, no uso do sexo para rituais. No final do século XIX, Rasputin foi considerado um herege pela igreja, e isso fez com que ele tivesse alguns problemas para se manter financeiramente, passando a arrecadar recursos das cidades que ele visitava. Mesmo com a oposição da igreja, a fama de Rasputin não parava de se espalhar pela Rússia. Eu sei que pode parecer meio contraditório, mas um fator que ajudou a tornar o seu nome ainda mais falado era a sua feiura. Olha só o que o embaixador francês Maurice Paléologue falou sobre isso, abre aspas. Cabelos escuros, compridos e mal penteados, barba preta e grossa, testa alta, nariz largo e protuberante, boca musculosa. Mas toda a expressão do rosto está concentrada nos olhos, de uma cor azul linho. Olhos brilhantes, profundos e estranhamente atraentes. Seu olhar é, ao mesmo tempo, penetrante e carinhoso, ingênuo e astuto, atento e distante. Quando se anima a falar, as suas pupilas parecem um imã. Fecha aspas. Todas essas características curiosas fizeram com que o nome de Rasputin também se tornasse famoso na capital do império, fazendo com que ele fosse chamado pela corte imperial para resolver uma situação. Para entender como foi a entrada de Rasputin nesse cenário e como que ele transformou a política russa, temos que olhar mais uma vez para o contexto mais amplo. Na segunda metade do século XIX, a Rússia havia perdido algumas guerras para alguns países, principalmente o Japão. A dinastia que estava à frente da Rússia nesse período era a dinastia Romanov, e por conta de uma soma de vários fatores, a família real estava muito fragilizada perante a sua população, que estava cansada das dificuldades, gerando o enfraquecimento político dos Romanov. Se isso já não fosse problema o suficiente, o czar Nicolau II e a sua esposa Alexandra estavam lidando com uma situação bem delicada. O filho do casal, chamado Alexis, sofria de uma doença chamada hemofilia. Qualquer arranhão ou corte que o garoto tivesse poderia significar a perda total do seu sangue no corpo. Essa doença impede que o sangue estanque. A grã-duquesa Olga Alexandrovna, irmã de Nicolau II, escreveu que, em 1907, quando Alexei tinha apenas 3 anos, ele machucou a perna enquanto brincava em Tsarskoye Selo, a residência de verão do imperador. Ela disse o seguinte, abre aspas, havia círculos escuros ao redor dos seus olhos, sua perna estava inchada horrivelmente. Os médicos não podiam fazer absolutamente nada. Fecha aspas. Isso mostra como a situação do pequeno príncipe era complicada. Como estamos falando de uma família real, é claro que eles tinham à sua disposição muitos profissionais que cuidavam da saúde da família como um todo. O problema era que ninguém conseguia ajudar a criança que estava sofrendo. Se o seu problema não fosse tratado, ele poderia morrer. E não estamos falando apenas da sobrevivência de uma criança, e sim do herdeiro do trono russo. Enquanto a família real lidava com essas situações dentro do palácio, do lado de fora, o nome de Rasputin ficava cada vez mais conhecido como um curandeiro poderoso. As pessoas que ouviam essa história acreditavam, porque estamos falando de uma população extremamente carente. Não que carência seja um sinônimo de ingenuidade, não é isso. É que muitas pessoas da Rússia tinham tão pouco e tinham tantos problemas que quando Rasputin chega dizendo que tinha uma solução, rapidamente ela era aceita.
De qualquer forma, Rasputin chegou na capital do Império Russo por volta do ano de 1905, bem no meio dessa confusão que estava envolvendo a saúde do príncipe herdeiro. Quando a czarina ouviu os rumores de um novo curandeiro na região, ela imediatamente mandou chamá-lo. A presença de Rasputin causou muita estranheza na corte russa, principalmente por conta de sua aparência. Como ele era um andarilho, ele estava com roupas sujas, fedidas, com o cabelo e unhas sem cortar. Apesar dos relatos sobre a sua aparência serem de uma figura bem estranha, o que os seus biógrafos concordam é que ele tinha uma boa lábia. Ele sabia ganhar as pessoas no convencimento e se dar bem em diversas situações. Quem narra o que aconteceu a partir dali foi uma pessoa de dentro da família real. Olha só o que a Grã-Duquesa falou, abre aspas. Então, Alix, como era chamada carinhosamente a imperatriz Alexandra, enviou um telegrama para Rasputin, que estava em São Petersburgo. Ele chegou por volta da meia-noite. A essa altura, eu já estava no meu apartamento, e pela manhã, Alix me chamou para ir ao quarto de Alexei. Eu não podia acreditar em meus olhos. A criança estava viva e absolutamente saudável. Ele estava sentado na cama. A febre parecia ter passado. Não havia vestígios do tumor na perna. Seus olhos estavam claros, brilhantes. Mais tarde, Alix me relatou que Rasputin nem tocou na criança. Ele apenas ficou ao pé da cama e rezou. Fecha aspas. Aparentemente, o príncipe russo estava curado. E quem foi o responsável por isso teria sido Rasputin. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que a presença do Grigori Rasputin na corte russa bagunçou a política imperial e também sobre as polêmicas envolvendo a sua vida. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre mística, sedução, polêmicas, guerras, revolução e corno. Segura aí, que é um minutinho só. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 Sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024. Ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. You're the perfect blend of elegance and style, and your ride should be no different. The 2024 Hyundai Sonata Hybrid meets all your needs, from business to brunch and everywhere in between. With head-turning details like a sleek front end, plus stylish interior, and an available 12.3-inch digital instrument cluster and seamless tech integration. Okay, Hyundai. Visit HyundaiUSA.com to learn more about the new 2024 Hyundai Sonata Hybrid. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para convidá-los para irem na Bienal de São Paulo, beleza? Dia 13 de setembro eu vou estar lá num stand falando sobre ditadura e também sobre O Porão, que é o livro-jogo que eu escrevi junto com o Giovanni Arseno. O Porão é um livro-jogo que a gente lançou sobre história do Brasil, mais especificamente o período da ditadura militar. Então é isso, gente, vai ser um prazer conhecê-los, vamos lá, vamos tirar foto, vai ser um prazer assinar um livro de vocês também, enfim. A gente se vê dia 13 de setembro. Valeu! Abre aspas. Rasputin tinha um enorme hipnotismo. Acho que ele era de um interesse científico excepcional. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por Mikhail Rodzianko, o presidente da Duma do Estado, uma espécie de parlamento russo. Eu fiz questão de trazer essa citação aqui para mostrar para vocês como que as ações de Rasputin extrapolaram qualquer expectativa, e até os políticos debateram sobre ele. Como nós vimos no bloco anterior, Rasputin fez algo que resultou na cura temporária de um jovem que sofria muito. De acordo com relatos da própria corte russa, Rasputin fez questão de fazer um ritual bem chamativo e, nesse momento, mandou médicos pararem de dar aspirina para o herdeiro.
Com o tempo, o rapaz foi melhorando e Rasputin recebeu os créditos pela cura. Com o conhecimento científico que nós temos hoje, a gente sabe que a aspirina é um remédio que afina o sangue. Logo, quanto mais davam esse remédio para o príncipe, pior ele ficava. Assim que o garoto parou de tomar aspirina, que era usada para praticamente tudo naquela época, ele melhorou e Rasputin passou a ser admirado pelo próprio czar. Nicolau II não fazia questão de esconder o seu respeito pelo Rasputin e dizia publicamente que ele era um enviado do próprio Deus. A partir daqui, existem algumas divergências e debates envolvendo a relação de Rasputin com a família real. Alguns escritores vão defender a tese de que o curandeiro se tornou íntimo da família, principalmente da czarina Alexandra. Para autores como o monge ortodoxo Heliodor, Rasputin passou a ser o principal conselheiro da czarina, e muitos boatos começaram a surgir a respeito das relações de Rasputin com Alexandra. Esses boatos aumentaram quando a carta escrita pela própria czarina Alexandra foi interceptada e dizia o seguinte sobre Rasputin, abre aspas, "Como estou cansada sem você. Eu só descanso minha alma quando você, o professor, está sentado ao meu lado e beijo suas mãos e apoio minha cabeça em seus ombros felizes. Desejo sempre o mesmo, dormir para sempre em seus ombros, em seus braços." Fecha aspas. É claro que esse relato ele é bem vago, né? A respeito de ter ou não um caso amoroso entre os dois. Mas mesmo assim, o livro O Santo Diabrete, do monge Heliodor, foi usado como uma das fontes para um suposto caso extraconjugal. O monge foi além. Ele afirmou que a czarina não era a única a ter relações com Rasputin. Das poucas fotos que nós temos de Rasputin, a grande maioria são em jantares ou em eventos em que a maioria do público era feminino. A corte russa começou a desconfiar que ele fazia rituais ou algum tipo de festa envolvendo sexo com as esposas desses nobres, ou que elas eram enfeitiçadas por ele. Por outro lado, existem historiadores que afirmam que o Rasputin não era assim tão próximo dos Romanov. Em 1906, o Rasputin se encontrou com Nicolau II e sua família 2 vezes. Em 1907, 3 vezes. Um homem chamado Sidney Gibbs, que serviu como tutor inglês dos filhos de Nicolau II entre 1908 a 1917, escreveu o seguinte, abre aspas, "A imperatriz acreditava em sua retidão, em sua força espiritual. Acreditava que a sua oração ajudava. Essa era a única relação que eles tinham. Rasputin não visitava o palácio com tanta frequência quanto se dizia. Ele era chamado quando Alexei estava doente. Eu vi Rasputin só uma vez. Ele me pareceu um homem inteligente, astuto e gentil." Fecha aspas. Uma outra fonte disponível a respeito desse assunto foi fornecida por Alexandra Tegleva, que serviu como babá dos filhos do czar. Ela falou o seguinte, abre aspas, "Vi Rasputin apenas uma vez, quando ele estava caminhando para o quarto de Alexei." Fecha aspas. A mesma informação foi confirmada pelo criado de quarto de Nicolau II, Alexei Volkov, abre aspas. "Eu mesmo vi Rasputin no palácio 2 vezes. Ele foi recebido pelo imperador e pela imperatriz juntos. Ele ficou com eles por cerca de 20 minutos, tanto na primeira quanto na segunda vez. Eu nunca o vi sequer tomar chá com eles." Fecha aspas. Apesar de todos esses boatos, o que podemos ter certeza é que, pelo menos em algum nível, o Rasputin de fato tinha acesso à corte ou aos membros dela. Porque, como eu falei, ele gerou um grande incômodo em parte da elite russa. Conforme os nobres e políticos aumentavam as desconfianças sobre Rasputin, mais ele tentava se aproximar da czarina Alexandra. Os boatos foram crescendo, até que o czar decidiu se afastar um pouco do monge, mas permitiu que ele continuasse se encontrando com sua esposa. Enquanto esses rumores aconteciam, mais uma vez o cenário externo mudou a vida de Rasputin e da Rússia. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial começou, e o Império Russo participou do conflito. Nesse mesmo ano, algumas lendas dizem que o Rasputin fez uma profecia para o czar. Ele teria dito o seguinte, abre aspas, "Se eu tiver uma morte comum, a Rússia não precisa se preocupar,
Mas se eu for morto por nobres russos, nenhum dos teus filhos sobreviverá 2 anos. Fecha aspas. A gente não sabe se essa profecia proferida por ele foi real. Mas se ele realmente falou isso, olha, aí as coisas realmente são meio estranhas. Porque vai ser exatamente isso que vai acontecer. Bom, como era comum naquele período, os chefes de estado se apresentavam em frontes de batalha para animarem as tropas. Por isso, o czar Nicolau II decidiu sair da Rússia e acompanhar o seu exército no fronte contra a Alemanha. Quando essa ausência acontecia, quem ficava no seu lugar era a czarina Alexandra. E adivinha quem aproveitou esse momento para se aproximar do poder? Pois é, o curandeiro Rasputin. É por esse motivo que, dependendo da fonte que você consulte, você pode encontrar pessoas afirmando que, por um período, Rasputin foi um dos homens mais poderosos de toda a Rússia. Ele não chegou a ter nenhum cargo oficial ou algo do tipo, mas como ele tinha uma influência muito grande com a czarina, por conta dela ter salvado seu filho, os seus conselhos eram pelo menos ouvidos. A maioria dos críticos e inimigos de Rasputin pertencia à nobreza. E é possível que eles tenham ficado furiosos porque alguém tão simples e com aquela aparência conseguiu chegar tão perto da família imperial. O próprio Rasputin incentivava a boataria, inventando histórias sobre a sua influência na corte. Como escreveu o historiador Alexander Bokhanov, Rasputin não conseguia esconder o seu orgulho. Olha só o que o professor falou, abre aspas. Após se tornar um hóspede bem-vindo no Palácio Real e receber acesso a uma vida que ele nem suspeitava existir, o monge siberiano conseguiu resistir apenas por um curto período. Em breve, as relações entre os czares embriagou a sua natureza camponesa. Rasputin começou a se considerar onipotente, gostava de impressionar as pessoas com histórias sobre a sua influência, e essas narrativas eram passadas de boca a boca. Fecha aspas. Nos últimos 2 anos da vida de Rasputin, a polícia secreta tentou encontrar qualquer coisa que pudesse comprometê-lo. Um homem chamado Stepan Beletsky, que era vice-ministro do interior, confessou o seguinte, abre aspas, estabeleci um duplo controle sobre Rasputin. Contratei como agente todos os seus empregados domésticos em seu apartamento em São Petersburgo. Montei um posto de guarda na rua, comprei um carro especial com motoristas espiões para Rasputin e uma carruagem especial de alta velocidade com um cocheiro espião. Todas as pessoas que se aproximaram de Rasputin ou pessoas próximas a ele estavam sob vigilância. Fecha aspas. Mesmo assim, a sorte de Rasputin estava com os dias contados. Em dezembro de 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, um dos nobres russos convidou Rasputin para uma festa que envolvia bebidas e provavelmente mulheres. Como vocês podem imaginar, o Rasputin aceitou a proposta. Ele foi até a festa, mas não sabia que se tratava de uma armadilha. Nessa suposta festa estavam presentes membros importantes da nobreza russa, alguns políticos e até mesmo um médico. Eles deram uma bebida para o Rasputin, mas dentro dessa bebida tinha veneno. Ele até aceitou o drink, mas acabou vomitando tudo. O que explica isso é o provável refluxo que o Rasputin tinha. Como o primeiro plano não deu certo, os nobres russos tiveram que ir para métodos mais tradicionais de se executar uma pessoa e abriram fogo contra ele. Rasputin foi morto, mas o medo dele ser realmente uma figura mística foi tanto que ainda o amarraram e o lançaram em um rio. 2 dias depois, encontraram um corpo mutilado e coberto de gelo, mas com as mãos erguidas, como se estivesse tentando se soltar das cordas que o amarravam. A autópsia do corpo indicou a presença de água no pulmão, e isso acabou funcionando como um reforço à sua fama de místico, pois mesmo envenenado e depois baleado, ele mesmo assim sobreviveu, e ele só foi morrer mesmo por conta do afogamento e, claro, do frio. Rasputin morreu no dia 17 de dezembro de 1916, fruto de uma emboscada feita pela elite política da Rússia. Não podemos esquecer que alguns anos antes, Rasputin teria profetizado quais seriam as consequências para a Rússia caso ele fosse morto em uma emboscada.
E eu sei que pode parecer brincadeira, mas em 1917 a Rússia passou por uma revolução que mudou completamente o país. E nesse processo, todos os membros da família Romanov foram sumariamente executados em julho de 1918, fazendo cumprir a suposta profecia de Rasputin, o colocando de fato como uma das figuras mais emblemáticas da história recente da Rússia. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios que estão aqui no feed do História em Meia Hora e eles vão servir de complemento para esse episódio aqui, beleza? O primeiro episódio se chama História da Rússia, o segundo se chama Revolução Russa e o terceiro se chama Messias. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos da história de Rasputin, temos que ter em mente que estamos diante de uma das biografias mais controversas dos últimos anos. Rasputin nasceu em uma pequena aldeia na Sibéria e ele ganhou fama por suas supostas habilidades de cura e também por ser alguém considerado depravado sexualmente. Seu nome como curandeiro ganhou a Rússia, ao ponto dele ser apresentado à família real por volta de 1905, quando a czarina Alexandra o procurou para ajudar a curar o seu filho, Alexei, que sofria de hemofilia. Rasputin conseguiu aliviar os sintomas de Alexei, o que lhe garantiu a confiança da czarina e do seu esposo. Sua crescente influência sobre a família imperial e sua vida pessoal escandalosa geraram descontentamento entre a nobreza russa. Ele foi acusado de manipular a política imperial, contribuindo para o aumento da instabilidade durante um período crítico da história do país, marcado pela Primeira Guerra Mundial. Em 1916, Rasputin foi assassinado por um grupo de nobres que temiam a sua crescente influência. Apesar de tentativas iniciais de envenenamento e até mesmo tiros, Rasputin só morreu após ser espancado e jogado em um rio congelado. Sua morte é cercada de lendas, refletindo o mistério e a controvérsia que marcaram a sua vida. Uma demonstração disso é o fato de que algumas partes do seu corpo tenham sido preservadas e tidas como poderosos, como supostamente o seu órgão genital. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí se aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!